Muito boa noite, meu irmão, muito boa noite, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nessa noite, noite do dia 10 de janeiro de 2020. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai pela bondade que Ele derramou sobre nós, pelo amor que Ele derramou sobre nós, que é o dom da vida. Obrigado, Senhor, porque ao longo desse dia nós experimentamos esse dom maravilhoso que é a vida. Obrigado pela minha vida e obrigado pela vida dos meus. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida partilhando o Evangelho. Você que talvez esteja chegando do trabalho agora ou na hora de dormir, lê esse Evangelho, acompanha essa meditação, partilha comigo esse momento, essa experiência, e aí você ora junto com esse Evangelho. Esse Evangelho que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. Lucas 5, do 12 ao 16. Se você prefere acompanhar com o seu liturgia diária, meu irmão, abre lá no dia de hoje, 10 de janeiro, sexta-feira. Mas se você prefere a palavra para você acompanhar e marcar e orar, abre lá Lucas 5, do 12 ao 16. Amém? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. E ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: Quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Mas disse: Mostra-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhes servirá de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava, e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para os lugares desertos, onde se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho desse dia que passou, nós que já estamos na parte da noite, vai servir para que a gente ore e nos ensine a orar. Que tal hoje a gente ter esse propósito de orar antes de dormir com este Evangelho? Me veio no coração. Neste Evangelho que mostra Jesus seguindo o seu caminhar, Jesus cumprindo o propósito que ele tinha, que era de anunciar a boa nova, levar libertação aos cativos, abrir os olhos dos cegos, curar os doentes. Jesus seguia cumprindo a sua missão. Mas hoje um caso muito interessante e específico acontece. Jesus ali no meio do povo, um homem coberto de lepra, assim diz a palavra, se lança aos pés de Jesus. E aí, duas coisas interessantíssimas que servem para nós como base para a gente aprender a orar. Primeiro, o leproso diz a Jesus: Jesus, se o Senhor quiser, somente se for da sua vontade. E aí o leproso, na sua oração, ele diz: podes me curar. Olha só. O leproso reconhece que a vontade de Deus é maior que a nossa. Não importa o tamanho da nossa necessidade. A vontade de Deus sempre é mais importante que a nossa. E logo depois o leproso reconhece o amor de um Deus que é Pai e é manifestado através do Verbo Divino que se fez carne. São duas coisas que nós precisamos acolher e viver como experiência nesse Evangelho para aprendermos a orar. Olha só, quando nós queremos algo de Deus, nós olhamos para a postura desse leproso. De repente, quando nós precisamos, dependendo do tamanho da nossa necessidade, nós nos atiramos aos pés de Jesus e falamos: nossa, Senhor, eu não aguento mais, faz alguma coisa por mim. Imagina você, imagina eu, meu irmão, há quanto tempo aquele leproso estava com essa doença, com essa lepra. Mas ele, ao ver Jesus, a primeira coisa que ele faz: seja feita a sua vontade, porque eu creio que o Senhor é um Deus que pode me curar.
Meu irmão, diante de um coração desse, imediatamente Jesus cura aquele leproso e manda que ele vá ao sacerdote, vá direto ao sacerdote, não fique contando para um para outro, vá mostrar-se ao sacerdote para que aquilo servisse de testemunho de que Deus estava no meio dos homens e que o amor de Deus é um amor que cura e que liberta. Porque aquele homem era visto como um leproso, aquele homem era um homem banido da sociedade. Ao ser curado, imediatamente, Jesus pede que ele vá até os sacerdotes e se apresente como oferta. Olha, eu estou aqui porque o Deus verdadeiro, o Deus que é amor e misericórdia, me curou. E aí, por fim do evangelho, Jesus ficou sendo conhecido. E ao ser muito conhecido, a fama dele se aumentou, as pessoas começaram a vir procurá-lo. Mas muitos não de uma forma para viver um processo. Muitos vieram até Jesus para viver aquele sistema que nós estamos acostumados a viver, do imediatismo. Eu quero agora porque eu preciso. E aí Jesus se escondia porque Jesus não queria ser visto como um curandeiro, como um homem que faz as coisas imediatas. O evangelho de hoje nos ensina que para alcançarmos a graça e o amor de Deus que já é disponível para nós, porque Deus nos ama, é preciso primeiro respeitar a vontade de Deus, aceitar os projetos e os planos de Deus, mesmo que nos causem dores, aflições e dificuldades. E depois, crer que o nosso Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que tem amor por nós e nos enxerga como filhos. Foi isso que o leproso fez. Senhor, eu preciso ser curado, mas é a sua vontade. Porque eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então a gente precisa aprender a orar. Tá aí, muitas vezes, o segredo de parecer que a nossa oração não está sendo ouvida. Talvez nós estejamos orando da maneira errada. Nós somos levados, meus irmãos, nos dias de hoje, a querer as coisas imediatamente. Eu fico imaginando como deve ser difícil para um irmão ou para uma irmã que muitas vezes há muito tempo está enfermo e que precisa mesmo assim aceitar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que muitas vezes ela não vai ser curada ali naquele momento, ou até mesmo não vai ser curada, porque Deus tem os seus planos, os seus propósitos e os seus projetos. Mas cabe a nós, filhos amados de Deus, aceitar os planos e os projetos de Deus em nossas vidas. Porque os planos e a vontade de Deus está acima da nossa vontade. E Deus sempre vai fazer o que é melhor para nós. Precisamos renunciar um pouco a esse sistema do imediatismo. Precisamos abrir o nosso coração a viver o processo. Não é fácil. Nós queremos tudo para agora. Nós estamos acostumados a eu quero, eu posso, eu corro, vou lá e faço. Mas com Deus não funciona dessa forma. Para tudo, para Deus tem um tempo, tem um jeito, tem um processo, tem um caminho. E nós precisamos compreender isso. E não é fácil. Nós precisamos ver Deus de outra forma. Precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente veja-o e entenda-o de outra forma. Da forma que Ele quer ser entendido e compreendido. Porque Deus está no meio de nós. E Deus se manifesta em nossas vidas. Muitas vezes nós procuramos Deus somente quando precisamos. Eu digo isso por mim também. Quantas vezes eu me vejo procurando Deus somente quando eu preciso? E quando eu já alcancei ou quando eu já consegui aquilo, eu pego e deixo de lado. A dinâmica de Deus funciona de outra forma. Deus quer estar presente em nossas vidas todos os dias, diariamente. É um processo. E é para isso que nós devemos abrir o nosso coração, meus irmãos. Convido você a orar comigo. Oh Jesus, baseado na Tua palavra, eu imagino que muitos irmãos que estão ouvindo este evangelho agora têm um pedido a fazer a Ti, uma necessidade que talvez já estejam esperando há tanto tempo, Senhor. Mas acima do nosso desejo, acima da ansiosidade da gente alcançar aquilo que espera de Ti, ensina-nos
a respeitar o teu querer. Derrama sobre nós uma unção de obedecê-lo e deixar que a sua vontade seja feita. Peço ao Senhor que visite os irmãos que estão ouvindo esse evangelho, que estão vivendo essa experiência contigo neste momento. Ensina-nos a aceitar o teu querer, os teus projetos, a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade, o teu querer é o melhor para nós. Nós te pedimos, Senhor, que acima daquilo que nós trazemos como pedido, como oração, nosso primeiro pedido seja feita a tua vontade. Ensina-nos a obedecer, ensina-nos a aceitar o teu querer e a tua vontade. Se queres, podes me curar, e se queres, podes me tocar. Teu poder pode me purificar, teu amor pode me salvar. Se queres, podes me curar, se queres, podes me tocar. Pode me purificar, teu amor pode me salvar. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal, obrigado por acompanhar o vídeo de hoje. Hoje ele saiu um pouco mais tarde, mas tudo que Deus faz, a gente pode tirar um proveito. Aproveite. Você talvez vá assistir esse vídeo mais tarde, ou está vendo agora, tire proveito desse momento com Deus. Tire proveito da ação e da unção que existe sobre este evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa noite de sexta-feira. Amém. Deus nos abençoe.